Olá, alunos do quinto semestre! Aqui é a professora Fernanda Carini e agora nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre sequenciamento de DNA, focando nos sequenciamentos de novas gerações. Na aula anterior, nós falamos sobre o sequenciamento de Sanger. O método de Sanger ele vai permitir um sequenciamento de alta qualidade, só que para trechos relativamente curtos, de 300 a 1000 nucleotídeos de comprimento. Esses trechos relativamente curtos, esses fragmentos relativamente curtos, já são bem maiores do que aqueles nucleotídeos dos nossos primeiros exemplos. Vocês se lembram que eles tinham apenas 24 pares de base? Eram bem pequenos mesmo, eram material genético de vírus. Então, o sequenciamento de Sanger, ele era interessante, ele era de alta qualidade, ele é aplicado até hoje, mas era para fragmentos um pouco curtos. O método ele começava a ficar mais ineficiente, ele começava a ficar mais caro quando a gente tentava sequenciar genoma inteiro ou quando a gente queria sequenciar genomas coletivos. Como assim genomas coletivos? Quando a gente queria fazer a metagenômica, coletar genoma de uma determinada região, que pode ter material genético de diferentes bactérias, de diferentes micro-organismos. Então, para essas tarefas, para genomas maiores ou para genomas coletivos, era necessário um sequenciamento em larga escala, que fornecesse condições que fossem mais rápidas e que fossem menos caras, menos onerosas do que o sequenciamento de Sanger. E são essas soluções que a gente vai ver na aula de hoje. Antes do advento da tecnologia de sequenciamento de nova geração, para conseguir fazer o sequenciamento de um genoma completo era bem complicado. Para fazer o sequenciamento de genomas, seja de organismos bem simples, como bactérias, ou de organismos bem mais complexos, como o nosso, do ser humano, era necessário primeiro extrair o material genético, claro, ter o material genético em mãos, depois picotar esse material genético em fragmentos menores, depois sequenciar esses pedacinhos de fragmento que eram obtidos e depois sobrepô-los, fazer o assemble deles e tentar montar o genoma completo. Para a fragmentação do DNA, poderia ser utilizadas várias técnicas, como o uso de enzimas de restrição, que são as enzimas que vão cortar o DNA, ou a fragmentação mecânica aleatória. Uma técnica muito conhecida que faz a fragmentação mecânica é a shotgun, que significa atirar no escuro. Na shotgun, que é a técnica que eu estou ilustrando aqui na imagem, nós vamos ter a etapa de extração do genoma. Depois, esse genoma vai ser bombardeado por partículas que vão promover a sua fragmentação de maneira totalmente aleatória. Depois, a gente vai ter que obter a biblioteca genômica. Anotem aí, biblioteca genômica, que vai ser formada pela inserção de cada um desses fragmentos aqui que foram gerados em vetores apropriados. Sim, é o processo de clonagem, a inserção de fragmentos de DNA em um determinado vetor. Depois acontece a inserção desse vetor em uma bactéria, ou seja, a transformação bacteriana. Essas bactérias vão ser cultivadas em um meio específico, em uma temperatura específica, elas vão crescer, se multiplicar, os vetores também vão se multiplicar e então esses vetores vão ser extraídos. Esses fragmentos eles vão ser purificados,
dessas colônias bacterianas depois de ter montado essa biblioteca gênica. E eles vão ser sequenciados individualmente. Cada um deles vão ser sequenciados e depois a gente vai fazer a montagem dessas sequências, desses vetores, dessas sequências que foram retiradas desta biblioteca gênica. Então, essa última parte aqui da figura é o que reflete a montagem dessa sequência. Cada pequena sequência de DNA que foi retirada aqui deste vetor e sequenciada, ela é chamada de um read, leitura em inglês. E ela vai encontrar uma sobreposição com outro read de qualquer read da biblioteca. Então, ela vai encontrar uma sobreposição. Então, é a partir dessas pequenas sobreposições que a gente vai começar a montar o nosso genoma completo. Então, a ligação e ordenação de conjuntos de reads a gente denomina de contigs. E a junção desses contigs em sequências ainda maiores, a gente denomina de scaffolds. Então, nós temos nesta ordem, read, contig e scaffold. Então, o scaffold vai ser sequências muito grandes, que vai chegar bem próximo ao nosso DNA genômico, aquele DNA gigantesco que nós queríamos sequenciar. Essa técnica que eu expliquei agora para vocês de maneira bem rápida, ela é chamada de Shotgun de Genoma Inteiro, WGS, a sigla em inglês. E ela foi utilizada pela Celera lá nos anos 2000 para sequenciar o genoma humano. Então, é uma técnica muito importante. Esse método, ele também é chamado de de novo, que eu coloquei aqui para vocês. Ele é chamado de novo porque ele é um método que vai determinar a sequência do DNA sem nenhuma sequência conhecida anteriormente. Ele vai montar uma sequência de DNA. Do latim, de novo significa desde o início. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai juntar uma série de reads e montar uma sequência de DNA desde o início, de novo. No entanto, essa montagem ela é bem complexa, bem difícil e às vezes pode até conter uma lacuna dentro da montagem deste genoma. Mas é uma técnica muito importante e ela foi utilizada para sequenciar o genoma humano. Então, é uma técnica que vale a pena comentar na aula de hoje. As novas tecnologias de sequenciamento, elas são denominadas de tecnologia de sequenciamento de nova geração. Essas plataformas elas vão possuir características bem comuns, como um poder de gerar informação muitas vezes maior do que o do sequenciamento de Sanger, além de ter uma economia do tempo e além de ter um custo por base de sequenciamento bem menor do que o do sequenciamento de Sanger. Então, elas vão diminuir o custo do sequenciamento e diminuir o tempo do sequenciamento, além de permitir fazer sequências ainda maiores. Essa maior eficiência do sequenciamento de nova geração, ele vem do uso de clonagem in vitro em sistemas de suporte sólidos. Então, não precisa, nesse sequenciamento de nova geração, não é necessário ter mais aquele trabalho intensivo, laboratorial, de fazer os clones bacterianos, de montar as placas de sequenciamento, de fazer separação em géis. Eles são muito mais automatizados e esses clones bacterianos que a gente explicou no exemplo anterior, essa parte de clonagem, ela é toda feita in vitro, ela não passa pela parte da microbiologia. Então, os métodos, eles são mais rápidos, são mais sensíveis, são mais práticos. E um exemplo interessante é o sequenciamento microfluídico de Sanger, em que toda a amplificação do DNA e a separação por eletroforese,
Toda essa etapa vai acontecer em uma lâmina bem pequena, de aproximadamente uns 10 centímetros de diâmetro. Tudo vai acontecer dentro de um chip, e isso vai fazer com que haja redução do uso de reagentes, também vai fazer com que haja redução do custo do processo. Então, só de reduzir o custo do processo já aumenta o rendimento do sequenciamento em relação ao sequenciamento convencional. E só que essa tecnologia, esse sequenciamento microfluídico de Sanger, apesar de ser inovador, apesar de ser muito interessante o uso desses microchips, ela ainda precisa de várias pesquisas para torná-la mais eficaz. Essa tecnologia ainda não é vigente. A gente vai comentar na aula de hoje algumas tecnologias que são vigentes, algumas tecnologias que foram vigentes apenas em alguns laboratórios específicos, algumas tecnologias que existiam em laboratórios que já não existem mais. E eu vou apenas citar essas técnicas para vocês. Eu não vou explicar profundamente o funcionamento de cada uma dessas técnicas, cada uma de suas peculiaridades, particularidades, porque o nosso foco não é esse no momento. O nosso foco não é nos aprofundar nas técnicas, mas termos conhecimento delas. Tudo bem? Uma das primeiras tecnologias de alto rendimento foi a MPSS. Esse método ele foi desenvolvido na década de 90 pela Linux Therapeutics e ele se baseava na ligação de um adaptador à molécula molde de DNA. E só que essa técnica ela foi utilizada apenas internamente pela Linux Therapeutics. Nenhuma máquina desse sequenciamento foi vendida para laboratórios independentes. E uma outra técnica também bem interessante é a Polony Sequencing, o sequenciamento Polony. Esse método ele é bem barato, bem preciso e ele é considerado como multiplex, ou seja, ele pode ler milhões de sequências de DNA imobilizadas em paralelo. E essa plataforma Polony, ela tem software e protocolos com códigos abertos, gratuitos. Então, é bem interessante e essa plataforma, esse método, ele foi utilizado como base para um sequenciador que é muito utilizado ultimamente, hoje em dia, que é o Solid. E nós vamos comentar um pouquinho dele na aula de hoje. Então, falando brevemente sobre o Polony, ele tem um protocolo que é baseado em basicamente 3 etapas. A primeira etapa é a construção da biblioteca, aqui indicada no quadro A, em que as moléculas do DNA genômico elas vão ser adaptadas para o método. Então, depois, no quadro B e C, nós temos a etapa de amplificação do modelo. Então, no B, nós temos aqui a emulsão de PCR, em que os nossos fragmentos de DNA eles vão ser fixados em grânulos. Então, eles vão ser imersos em uma solução com os reagentes da PCR, depois vão ser agitados em vórtex, e então vai acontecer a reação de PCR. Só que os nossos DNAs eles vão estar aqui fixados nesses grânulos, na superfície desses grânulos. Após a reação de PCR, podem existir grânulos que vão ter nenhum material genético amplificado, pode ter grânulos que vão conter milhões de materiais genéticos amplificados, então é necessário uma outra etapa, que é a etapa de enriquecimento, em que esses grânulos eles vão ser selecionados. Então, apenas aqueles produtos que continham o material da amplificação vão ser selecionados para a etapa posterior. Então, depois disso, vai ser adicionada uma capa
na extremidade de 3' desses materiais, desses primers, e então acontece a etapa de sequenciamento, em que vai levar em consideração as capacidades discriminatórias das ligases e das polimerases utilizadas neste método. Então, o que vale a pena pegar aqui do sequenciamento de Polanyi é que ele foi um dos primeiros sequenciamentos multiplex que permitia ler várias sequências de DNA ao mesmo tempo, e que para o preparo dele é necessário uma etapa de preparação, de construção da biblioteca, e acontece a emulsão por PCR. Um outro exemplo interessante é o Single Molecule Real-Time, o ReNap, que ele é um método baseado no uso da RNA polimerase, que vai estar anexada a um grânulo de poliestireno, e ele vai conseguir fazer o sequenciamento do material genético em tempo real. É um dos primeiros métodos que consegue fazer o sequenciamento em tempo real. E um outro método também que é inovador é o helioscópio. Esse método ele utiliza fragmentos de DNA com adaptadores de cauda poli-A, ou seja, os adaptadores têm várias adeninas ao final do adaptador, e eles vão adicionar esses fragmentos com cauda poli-A na superfície de uma célula de fluxo. Então, nas próximas etapas, eles vão lavar essas células de fluxo com nucleotídeos que são marcados com fluorescência. Vai lavar com um nucleotídeo por vez, assim como no método de Sanger, no início do método de Sanger. E ele vai permitir leituras bem curtas de 35 pares de base, só que essa tecnologia ela é inovadora, porque ele não vai utilizar a amplificação do DNA. Então, ele vai sequenciar o DNA sem ser necessária a amplificação. Então, vai evitar alguns erros que poderiam estar associados à etapa de amplificação. O helioscópio, esse método, ele foi inventado pela empresa Helicos, e essa empresa ela faliu em 2012 e essa tecnologia ela não está disponível no mercado, mas é inovadora. Agora vamos falar um pouco sobre o pirossequenciamento. Como no sequenciamento de Polanyi, que nós explicamos anteriormente, este método, ele pode ser dividido em 3 etapas. A etapa de preparo da amostra, a etapa de PCR e emulsão e a etapa de sequenciamento. Na primeira etapa, que é a de preparo da amostra, o nosso DNA, aqui o DNA material genômico, ele vai ser fragmentado aleatoriamente em diferentes tamanhos, e depois os fragmentos com tamanho adequado vão ser selecionados e vão se ligar a 2 adaptadores, o A e o B, o A aqui em verde e o B em vermelho. Então, eles vão se ligar a esses adaptadores aqui na extremidade dos fragmentos que foram selecionados. Então, chegamos à nossa próxima etapa, que é a etapa B, que é a etapa do PCR em emulsão. Então, os fragmentos que foram obtidos, eles vão ser ligados a microesferas através dos seus adaptadores. E nessas microesferas é que vai ocorrer a amplificação desse fragmento. Então, no adaptador A, que é aqui no adaptador verde, vai se ligar o nosso primer, que vai ser responsável pelo início da amplificação. E desta forma, essas microesferas, elas vão agir como reatores de amplificação. Elas vão acelerar, elas vão impulsionar a geração de produtos de amplificação, gerando milhares de cópias em um único molde. Então, observe aqui, nós temos o nosso fragmento ligado aqui pelo amplificador à nossa microesfera,
E aqui nós temos milhares de fragmentos amplificados dentro da microesfera. Então, nós vamos para a nossa última etapa, que é a etapa de sequenciamento. Então, estas microesferas que contendo o material amplificado, elas vão ser adicionadas em uma placa, de modo que em cada orifício da placa receba uma única microesfera. Posteriormente, vai ser adicionado os reagentes que vão ser necessários para a reação, para a amplificação, e acontece a amplificação propriamente dita. Observe aqui o que acontece dentro de uma plaquinha. Primeiramente, vai acontecer a amplificação do DNA e um pirofosfato, um PPI, pirofosfato inorgânico, vai ser liberado a cada incorporação de um nucleotídeo complementar na fita Molde. Então, esse PPI, esse pirofosfato inorgânico livre, ele vai ser convertido pela enzima sulfurilase em ATP, essa molécula aqui de energia. Esse ATP, por sua vez, vai fornecer energia para a luciferase, para que essa enzima, a luciferase, oxide a oxilucefarina, que é um produto. Então, ele vai oxidar, formando a oxilucefarina, e em consequência dessa reação, nós vamos ter a emissão de luz. Então, dessa forma, a cada nucleotídeo que é incorporado na cadeia de DNA nascente, vai acontecer a emissão de luz, que vai ser convertida imediatamente lá pelo programa em esqueci o nome agora, em picogramas. Então, vai acontecer a formação de luz, que vai ser convertida em picogramas, e a interpretação desses picogramas é que vai permitir identificar a sequência de nucleotídeos na fita Molde. Então, resumidamente, a gente pode dizer que essa técnica vai se basear na detecção de fótons, na detecção de luz, que vai ser produzido de acordo com a quantidade de nucleotídeos que vão se incorporando na cadeia de DNA nascente. Essa técnica ela é bem interessante porque ela não vai ter clonagem, como vocês podem observar aqui, não teve clonagem. Ela vai ser de baixo custo, ela pode ser até 100 vezes mais barata, mais rápida do que o método de sequenciamento de Sanger. E existem alguns probleminhas nessa técnica, como formação de quimeras, mas ela é uma técnica bastante utilizada hoje em dia. Então, agora nós vamos comentar sobre uma outra técnica de sequenciamento que também é muito interessante, que é o sequenciamento da Illumina Solexa, que também é conhecido como amplificação em ponte. A Solexa, ela desenvolveu esse método de sequenciamento, mas posteriormente ela se tornou parte da Illumina. Então, o princípio deste método ele é bem semelhante ao proposto por Sanger, porque ele vai ter duas características do método de Sanger que a gente estudou na aula anterior. Primeiro, ele vai ser baseado na amplificação, na síntese de uma fita complementar. Então, vai ter o anelamento de um primer e a síntese de uma fita complementar. O que acontece pela DNA polimerase que a gente viu no sequenciamento de Sanger. Um outro ponto também que é similar ao sequenciamento de Sanger é que este método vai utilizar terminadores de cadeia marcados com diferentes fluoróforos. Então, isso também vai caracterizar o método do sequenciamento em ponte, do Illumina Solexa, certo? Então, vamos falar um pouquinho deste método. Primeiramente, ele é um método de segunda geração. Todos os sequenciamentos de segunda geração
eles começam com aquele preparo da biblioteca, preparo da amostra. Nós temos o nosso DNA, extraímos, fracionamos, e então a gente, depois de ter o DNA clivado, a gente separa esse DNA nos tamanhos dos fragmentos que a gente quer, cliva eles nesses tamanhos, coloca os adaptadores específicos e transfere esses fragmentos com os seus adaptadores para a plataforma. Então, esses adaptadores vão ser ligados ao nosso fragmento de tamanhos específicos e fixados em uma placa, onde eles vão ficar na vertical, como nós observamos aqui na figura B. Então, depois a placa é elevada à temperatura de anelamento e o nosso fragmento vai se anelar ao primer que vai estar aqui, coberto nessa placa aqui na posição vertical. Então, ele vai se anelar ao nosso primer e vai acontecer a reação de sequenciamento. Não, desculpa, a reação de amplificação deste DNA. Então, esse DNA vai ser amplificado e vai se anelar a um primer adjacente, a um adaptador adjacente. Então, vai acontecer essa amplificação aqui em ponte, que é o nome que é dado ao processo. Então, depois vai acontecer uma nova elevação da temperatura, esse suporte sólido aqui vai ser desnaturado, ele vai voltar à posição linear aqui, à posição vertical, e a gente vai ter dois fragmentos. Então, esses fragmentos, novamente, vai ter o abaixamento da temperatura, o anelamento com primers, e assim vai ter esse ciclo de amplificações. E depois de todos esses ciclos, a gente vai ter esses clusters formados com uma enorme quantidade de DNA, de material genético amplificado. Então, a gente vai ter a formação desses clusters com esse elevado material genético, elevada quantidade de material genético amplificado. E aí, depois desses vários ciclos, a gente vai começar a etapa de sequenciamento. Vão ser adicionados ao longo de toda a extensão aqui da placa os nossos nucleotídeos com terminadores de cadeia que vão emitir fluorescência. E a fluorescência que vai ser emitida nos clusters, elas vão ser proporcionais ao número de representantes naqueles fragmentos, naqueles clusters. Então, vai haver a incorporação dos nucleotídeos terminadores de cadeia. Então, eles vão excitar esses clusters com laser, gerando um sinal que vai ser captado por um dispositivo de leitura e vai ser interpretado lá no computador. E esse sinal vai indicar quais que são os 4 possíveis nucleotídeos presentes nessa cadeia. E o processo de incorporação de nucleotídeo, de excitação, de leitura, vai sendo repetido para cada nucleotídeo de cada componente. Então, vai ter os brilhos, a emissão de luz, a geração de imagem, e depois todas essas imagens elas vão ser coletadas, vai haver a leitura final, que vai ser feita de forma sequencial e vai montando a sequência completa de cada cluster, a sequência completa do genoma. E dependendo do objetivo do pesquisador, a gente consegue trabalhar com várias amostras de DNA ao mesmo tempo. A gente consegue transformar a Illumina Solexa em uma multiplex. E para isso é só adicionar os adaptadores um pouco diferentes para cada tipo de amostra, que é possível fazer esse sequenciamento multiplex. É claro que vai perder um pouquinho a cobertura, perder um pouquinho a qualidade, porque é melhor trabalhar com uma amostra só para aumentar a cobertura, mas é possível. Agora eu vou comentar com vocês um novo sequenciamento de alto rendimento, que também é de segunda geração,
que é conhecido como a plataforma SOLID. Como todo sequenciamento de segunda geração, ele vai começar com um preparo da biblioteca a ser sequenciada. Então, os nossos fragmentos de DNA, eles vão ser gerados e vão ser ligados a um adaptador. Esse adaptador aqui destacado em laranjado. Esse adaptador ele vai estar ligado especificamente a uma microesfera. Então, um ponto interessante da plataforma Solid é que ela vai se diferenciar das outras plataformas que nós estudamos até o momento. As outras, elas se baseiam na amplificação do DNA, utilizando a DNA polimerase. A plataforma Solid, ela vai se basear na hibridização deste DNA, utilizando a DNA ligase. Então, vai ocorrer uma hibridização. Então, esse sequenciamento vai ocorrer por essa hibridização dessas sondas fluorescentes e vai ocorrer em 5 etapas bem distintas que a gente vai comentar brevemente a partir de agora. Primeiramente, na primeira etapa, vai ocorrer o anelamento do nosso primer N. Então, esse primer N ele vai se ligar nas primeiras bases da nossa sequência-alvo e vai acontecer a hibridização com a sonda. Então, na nossa amostra vai ter um pool de sondas, várias sondas, e aquela sonda que encontrar similaridade com o nosso alvo vai se ligar com ele e vai emitir um sinal de fluorescência. Esse sinal de fluorescência vai ser lido pelo detector e depois vai acontecer a clivagem do nosso fluoróforo. A clivagem vai acontecer com os 3 nucleotídeos aqui da sonda, vai pegar uma parte da sonda e vai pegar também o nosso fluoróforo. Vai sair essa parte aqui inteira e vai começar um segundo ciclo de hibridização. Vai começar um segundo, terceiro, quarto ciclo, vai ter em torno de uns 35 ciclos de hibridização até completar a nossa molécula inteira, a nossa amostra inteira. Então, posteriormente, finalizados esses ciclos de hibridização, começa a segunda etapa do nosso sequenciamento. Então, a nossa amostra ela vai ser desnaturada, ela vai formar uma fita dupla e vai entrar em ação o novo primer, que é o nosso primer N1, que é o nosso oligo N1, que ele vai se hibridizar, ele vai se ligar aqui na nossa sequência e vai começar aqueles ciclos de hibridização repetidos que vai fornecendo as informações sobre as nossas sequências bases, nossas sequências alvo. Então, ao final de cada ciclo de hibridização, vai começar uma nova etapa de sequenciamento. Pode ser utilizando o primer N2, o primer N3, o primer N4, e vão ser realizadas todas essas etapas de sequenciamento, de hibridização, para que a nossa sequência-alvo seja determinada. Então, ao final de todas essas possíveis combinações, todos os nucleotídeos vão ter sido marcados com sondas com apenas esses 4 fluoróforos e as leituras vão ser realizadas. Neste método, são realizadas 2 leituras para cada base para a gente determinar qual que é o nucleotídeo. Como a gente pode observar aqui, são realizadas 2 leituras para cada base, exceto para a primeira e a última base, em que é realizada apenas uma leitura. Então, essa aqui é a base do sequenciamento do SOLID, da plataforma SOLID. Agora eu vou comentar brevemente com vocês sobre 2 métodos considerados de terceira geração, ou de leitura longa. O primeiro é o DNA Nanoball e depois sobre o SMART, sobre o Single Molecular SMART.
Então, o DNA nanobol é um método baseado na corrente iônica do DNA ao passar por um nanoporo. Quando o DNA ele passa por esse nanoporo, ele vai mudar a sua corrente. E essa mudança vai depender tanto da forma do DNA, quanto do tamanho, quanto do comprimento, quanto da sequência desse DNA. Cada nucleotídeo ele vai bloquear o fluxo de íons deste poro por um período de tempo diferente. Então, esse método ele vai detectar essas pequenas mudanças enquanto o DNA está passando por esse nanoporo. Esse método é bem interessante porque ele não vai requerer nucleotídeos modificados, e ele vai ser realizado em tempo real. E por isso que ele é considerado de terceira geração. O método SMART, ele também é bem interessante e ele vai ser ele vai ser baseado na abordagem de síntese. Nesse caso, o DNA ele vai ser sintetizado em pequenos recipientes, como esses aqui ilustrados na figura. Esses recipientes são semelhantes a poços e nesses poços nós vamos ter aqui no fundo deles as nossas ferramentas de captura e a nossa DNA polimerase fixada. Então, o sequenciamento ele vai ser realizado utilizando essa DNA polimerase. Ela não é modificada, ela é apenas presa aqui ao fundo do poço. E os nossos nucleotídeos marcados com fluorescência vão estar livres aqui na solução. Então, esses poços eles vão ser construídos de forma que a detecção de fluorescência aconteça apenas aqui nesse ponto, nesse pontinho no fundo do poço, nesse marcador. Então, conforme o DNA vai sendo sintetizado pela DNA polimerase, vai sendo amplificado, ele vai sendo detectado aqui nesse ponto. Então, essa abordagem é muito interessante. Ela vai conseguir fazer leituras de amostras de fragmentos muito longos, de 20.000 nucleotídeos ou mais. E, e por isso, por ser em tempo real e por permitir uma leitura de amostras longas, ela é considerada como terceira geração também. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje. Existem muitas outras técnicas de sequenciamento, existem muitas outras plataformas de sequenciamento que eu não mencionei aqui hoje, mas o objetivo era apenas apresentar algumas de maneira geral, falar um pouquinho mais sobre algumas técnicas, focar naquelas que são mais utilizadas hoje em dia. Eu recomendo, caso vocês tenham interesse, que vocês estudem um pouco mais sobre essas três plataformas que são as mais utilizadas. A 454, que é a pirossequenciamento, a Solexa Illumina e a Solid. Então, eu vou postar alguns artigos bem interessantes no nosso AVA para que vocês tenham acesso, para que vocês possam estudar um pouco mais, caso tenham interesse. E muito obrigada, pessoal, por terem assistido até aqui. Caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição para auxiliá-los e até breve.